Olá, hoje estou aqui na sala da minha casa e quero te convidar a entrarmos na segunda fase da minha campanha, quando eu começo a falar sobre as propostas que o meu futuro mandato de vereador estará comprometido a trabalhar aqui em Porto Alegre. Vou começar pela valorização do patrimônio histórico-cultural de Porto Alegre. Junto com o coletivo Poa Cidade Criativa, já trabalhei a revitalização e o início de processo de restauro da escadaria da João Manuel. E quero me dedicar a trabalhar editais que ajudem a preservar o patrimônio histórico de Porto Alegre. A nossa cidade precisa ter um enorme cuidado com toda a sua história cultural que nós temos aqui. E a preservação do patrimônio histórico vem nesse sentido, como é a preservação da Ponte dos Açorianos e diversas casas que Porto Alegre tem e tem que ter um cuidado muito grande para guardar a sua história a partir desse patrimônio histórico e cultural. Quero me comprometer a trabalhar uma coisa que eu já tenho vivenciado, que é a ocupação dos espaços públicos de Porto Alegre. Isso será uma das minhas maiores bandeiras do meu mandato, incentivar toda a ocupação do espaço público da cidade de Porto Alegre. A partir dessa ocupação, nós vamos permitir com que as pessoas troquem experiências, convivam, e isso nós vamos ter uma cidade muito mais agradável para viver quando as pessoas conseguindo, a partir de se ver na outra, ocupando o mesmo espaço, cuidando da sua cidade e permitindo com que nós vivamos mais ela a partir de estar na rua. Isso também pode trazer mais segurança para a cidade de Porto Alegre. Preservação da memória da nossa cidade e das pessoas que aqui viveram. Quero me comprometer muito com o Memorial Ico Lisboa na Rua Santo Antônio, um espaço que foi usado durante a ditadura militar para torturar presos políticos. Naquele espaço, nós queremos, junto com o Comitê Carlos Alberto de Ré, transformar aquele num espaço de memória da cidade de Porto Alegre. A memória é essencial. Nesse momento, o Brasil está vivendo mais um golpe na sua história. E nós precisamos criar uma cultura de que as pessoas conheçam a história, para que nós não permitimos que outros golpes venham a acontecer. Por ora, nós estamos vendo só uma violação na democracia brasileira, mas pode vir um processo de enorme violência. E nós precisamos trazer o resgate dessa história e os sítios de memória, que é uma política nacional que vem sendo construída depois do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que inclusive é uma das orientações do relatório nacional da Comissão da Verdade, deve começar aqui em Porto Alegre pela construção do Memorial Ico Lisboa. E eu também quero me comprometer com que nenhuma rua de Porto Alegre, com que nenhum prédio público, com que nenhuma praça receba nenhum nome de torturador e violador de direitos humanos. Quero falar também de uma coisa que eu desejo muito incentivar em Porto Alegre e trabalhar em conjunto, que são as hortas comunitárias. As hortas comunitárias, ela permite com que a população, também a partir da ocupação do espaço público, possa começar a discutir numa prática uma alimentação mais saudável. Nós vamos começar, a partir de incentivar com que hortas comunitárias em Porto Alegre possam permitir com que as pessoas plantem e possam comer o seu próprio alimento e permitir com que haja uma discussão sobre o que as pessoas se alimentam. Isso também permite com que a cidade faça uma discussão sobre a vida saudável e como ter uma vida mais saudável também a partir da sua alimentação, que parte pelo princípio de nós produzirmos aquilo que a gente come e incentivar com que muito mais produtos orgânicos seja consumido na cidade de Porto Alegre. Como percussionista, organizador de bloco de carnaval, também sou um folião. Quero incentivar muito em Porto Alegre que nós tenhamos um dos principais carnavais de ruas do Brasil. Nós já temos um enorme potencial. Os blocos surgem a cada dia, os blocos diferentes. E a prefeitura deve ter o dever de fazer uma seleção transparente, que venha
traga participação e que incentive que mais blocos possam participar. Os blocos de carnaval podem trazer muita alegria, muita diversão, mas também podem trazer muito desenvolvimento para a cidade de Porto Alegre. Nós podemos ter, nos meses de janeiro, de fevereiro e no início de março, um processo turístico em Porto Alegre, que ajude a lotar os hotéis num período onde os hotéis costumam ser pouco ocupados, que ajude o setor de restaurantes, o setor de bares, de toda a prestação de serviço da cidade de Porto Alegre, inclusive o setor lojista. E penso que isso pode ajudar muito a nossa cidade no seu desenvolvimento, mas econômico, também cultural, porque o carnaval é um dos processos mais agradáveis da cidade e do nosso país. E eu queria também falar de um processo que a mim me incomoda muito, que é o apartheid social que foi feito com o carnaval das escolas de samba de Porto Alegre. Eu não consigo entender como nós tomamos a decisão de colocar no extremo norte da cidade o carnaval de rua da cidade de Porto Alegre e deixamos no centro da cidade o desfile do 7 de setembro e do 20 de setembro. Ou seja, nós aceitamos que tanques de guerra e que cavalos possam desfilar no centro da cidade de Porto Alegre, mas não permitimos com que a imensa população negra que de fato faz e constrói o Carnaval de Porto Alegre não possa ocupar o centro da cidade de Porto Alegre com o seu carnaval. E eu quero iniciar uma discussão com a cidade, que ou o 7 de setembro e o 20 de setembro tem que ser realizado no Sambódromo, no extremo norte da cidade, ou nós tenhamos que trazer de volta para o centro de Porto Alegre, para o coração da cidade, o Carnaval de Rua da cidade de Porto Alegre, Carnaval das escolas de samba da cidade de Porto Alegre. E quero finalizar esse processo dizendo que essas são 6 primeiras propostas que eu inicio e quero poder, junto com você que me assiste, debater e construir e aperfeiçoar. Esse nosso processo de ter uma campanha em rede, uma campanha que está conectada, permite com que a gente tenha troca. E aí, eu peço para você que gostou das minhas propostas, que me ajude a compartilhar, que me ajude a levar para os seus amigos as propostas que eu estou comprometido a trabalhar em Porto Alegre. E para você que não está convencido ou que acha que essas propostas devem ser aperfeiçoadas ou até modificadas, faça a discussão comigo, pelas minhas redes, em público, em privado, como você preferir. E quero agradecer, quero dizer que nós estamos iniciando uma apresentação de propostas, outras virão nos próximos dias. Muito obrigado, um beijo, tomara que vocês tenham gostado de ter estado comigo na minha casa, discutindo propostas para a cidade de Porto Alegre. Um beijo para vocês, boa campanha e que a cidade de Porto Alegre saia melhor dessa eleição e, para terminar, fora Temer. Eu sou na cabeça.